Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos aqueles que vão ter acesso a esse vídeo. E a verdade é que passamos por momentos difíceis, momentos de grandes provações. Momentos esses que o próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Mas também temos uma verdade muito grande através de Jesus para que a gente possa ter bom ânimo. Afinal, Ele venceu o mundo. E o interessante no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, nós vemos um diálogo de Jesus com Pedro que faz parte exatamente dessas provações que muitas vezes passamos. Talvez a sua versão esteja dizendo assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu a sua alma para poder ser peneirada como se peneira o trigo. Vamos com sinceridade. Já pensou se nós tivéssemos a oportunidade de estar frente a frente com Jesus e escutássemos um diálogo desse? O cão está pedindo para que a gente possa ser peneirado como se peneira o trigo. Eu fico imaginando Pedro, talvez aflito, olhando para Jesus com um olhar angelical, e ele começa a ficar nervoso. Então Jesus diz para Pedro: mas eu orei por ti para que a sua fé permaneça. Em outras palavras, Jesus está virando para Pedro e falando: permissão concedida. Mas Pedro, eu orei por ti para que a sua fé permaneça. Porque Pedro, você vai passar por uma prova, Pedro. E no meio dessa prova, eu estou orando para que você não perca a sua fé em mim. Porque essa fé que você tem em mim é que vai te manter no meio dessa prova. E o interessante é que Jesus ainda chega para Pedro e continua o diálogo dizendo que Pedro, você vai passar por uma prova, Pedro. E no meio dessa prova, eu estou orando para que você não perca a sua fé em mim. Porque essa fé que você tem em mim é que vai te manter no meio dessa prova. E o interessante é que Jesus ainda chega para Pedro e continua o diálogo dizendo que nesse processo tão difícil que você vai ter, Pedro, você vai se converter. E depois de você se converter, Pedro, fortalece os seus irmãos. Diferente dessa fé moderna que nós temos hoje em dia, Jesus chega para Pedro e fala: eu orei para que você não perca a sua fé. Porque é essa fé que vai te manter no meio da prova. E depois disso, você, além de se fortalecer, você vai se tornar um fortalecedor de outros irmãos. O mais importante da vida cristã é isso. Que passamos por momentos difíceis, passamos por verdadeiras provas, provações mesmo, e no momento que nós passamos por ela, nós possamos ajudar outras pessoas, fortalecer outras pessoas. A carta de Tiago vem falando sobre isso. Bem-aventurado todo aquele que passa por diversas provações, mas depois de provado, receberá a coroa da justiça daqueles que amam a Deus. Eu sei que muitas vezes passamos por momentos difíceis, cada um de nós não está passando por momentos difíceis, mas temos que ter isso no nosso coração. Nesse momento de intercessão, ele vira para Pedro e diz: Pedro, eu estou orando para que você não perca a sua fé. Aguente firme no momento de provação que você está tendo e não perca a sua fé em Deus. Não perca aquela chama no seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Uma boa noite.